O aço que a gente analisou foi o 5160, que é um aço liga, ou seja, ele não tem só carbono e ferro na composição dele, ele tem outros elementos que são adequados a determinados fins. E ele é muito utilizado na indústria automotiva, como pinos, molas automotivas e lâminas de corte, né, que são as faquinhas e tal. Ele é utilizado mais para essas finalidades, né? Ele é composto de cromo, manganês, carbono, silício, enxofre, fósforo e ferro, dentro dessas concentrações aqui mais ou menos de máximo ou mínimo. As suas propriedades mecânicas é de alta temperabilidade, ou seja, a capacidade desse material se endurecer com calor, então quanto mais calor, mais ele se endurece. A resistência mecânica, na resistência à tração. Ele tem boa ductilidade, que é a capacidade dele se deformar dentro da zona elástica. Boa resistência à fadiga, que é a resistência do material a ciclos repetidos de tensão e deformação. No processo de tempera, a gente aplicou uma temperatura de 950 graus, né, para ultrapassar esses 912 aqui para outra fase. Então, a ferrita saiu da estrutura de CCC, né, cúbica de corpo centrado, e aí a 950 graus ela passou para austenita, cúbica de face centrada. E depois disso a gente retirou do forno e ela sofreu um resfriamento rápido, que no caso foi no óleo, por ser um aço liga, atingindo a sua estrutura de TCC, tetragonal de corpo centrado, modificando sua estrutura para martensita. Posiciona-se o corpo de prova à máquina para testar a dureza em diversos pontos, no caso atual 4 pontos. Mira-se a ponta de diamante, cuja qual será responsável pelo teste de dureza. Para fazer com que o diamante chegue perto da peça, subimos na plataforma no qual se encontra suficientemente para apenas entrar em contato com a ponta do diamante. Feito isso, continua-se subindo, mas ambos os ponteiros devem estar localizados no set. Deixando-os bem precisos, puxa-se a alavanca da máquina uma vez e ela soltará os pesos. Após um ponteiro estar totalmente estagnado, puxa-se a alavanca novamente e obtemos o valor de 10 HRC. Após a têmpera, testa-se a dureza do aço e obtém valores diferentes dos obtidos inicialmente, por sua vez, um valor aproximado de 54 HRC. Observa-se que houve um aumento da dureza do material, devido à formação da martensita e, consequentemente, houve a diminuição da ductilidade do material. Nota-se que o aço 5160 foi o aço de melhor temperabilidade, apresentando melhores resultados em relação aos outros aços. Para se fazer o embutimento, primeiramente é aplicado o desmoldante no molde do baquelite, para que o mesmo não grude. Após a aplicação, montar a parte de baixo do molde na máquina e posicionar o corpo de prova e subir a plataforma até o êmbolo.
Colocar pela parte superior 3 colheres e meia do baquelite e tampar com a parte de cima do molde. Fechar o óleo da pressão e usar a barra de pressão até atingir 25 kN. Durante o processo, o baquelite irá derreter, então a pressão diminuirá. Com isso, você deve usar a barra de pressão para manter a mesma pressão. Para que o êmbolo aqueça, deve-se aplicar um valor ao timer, nesse caso, coloca-se 10 minutos. Depois que a luz da água apagar, para tirar a peça, deve-se abaixar a plataforma e aplicar a pressão até que a peça caia. Usamos a lixa para nivelar o corpo de prova e permitir que sua leitura no microscópio seja realizada de maneira eficaz. O processo é realizado em 4 lixas: a primeira de 220, a segunda de 320, a terceira de 400 e a quarta de 600. A marcação no embutimento serve de orientação, já que teremos que rotacionar em 90 graus o corpo de prova quando formos alterar a lixa a ser usada. Após lixarmos em todas as 4 lixas, o corpo de prova deve estar nivelado. O polimento serve para facilitar a metalografia. Após o lixamento, deve-se passar por uma etapa onde há um feltro. Nesse feltro é colocado gotas de uma pasta de polimento especial, a qual contém partículas de diamante, e também coloca-se gotas de um óleo de polimento. Está concluído todo o processo quando a peça estiver refletindo como se fosse um espelho. No processo da tempera, o forno é ajustado a uma temperatura de 950 graus Celsius e o aço 5160 permanece lá durante 30 minutos. Esse é um processo importante porque tem o objetivo de alterar a microestrutura do material e, consequentemente, suas propriedades, fornecendo mais dureza e mais resistência. Assim que retirado do forno, o aço em questão é resfriado no óleo por ser um aço liga.